Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Algoritmo e Lógica de Programação. Esse curso é direcionado para os novos que estão a entrar na área de desenvolvimento de software e para aqueles que não têm um conhecimento sólido na matéria. Apesar de muita gente ter feito o curso de Algoritmo e Lógica de Programação, perguntas como o que é um algoritmo, o que é lógica de programação, qual é a diferença entre os dois, ainda faz confusão na cabeça de muitos programadores. Então, vamos responder essas perguntas pensando nas nossas atividades do dia a dia. Okay? Diariamente, a gente tem muitas e muitas tarefas, e essas tarefas são executadas de um jeito tão organizado que muitas das vezes passa despercebido para a nossa mente. Então, por exemplo, a gente tem atividades como ir à escola, fazer o pequeno almoço, procurar um vídeo na internet, ficar no Facebook e assim por diante. Então, vamos supor que eu, por exemplo, queira fazer um chá. Okay? Se eu desejar fazer um chá, eu vou ter que seguir certos passos para poder conseguir fazer o chá. Por exemplo, vou ter que meter água a ferver, vou ter que colocar o chá no copo. Quando a água estiver numa temperatura aceitável, eu vou pôr a água no copo, vou adicionar açúcar e aí o chá tá pronto. Okay? A mesma coisa às vezes pode acontecer quando a gente está aí para a escola. Para ir à escola a gente também tem, por exemplo, se for no período da manhã, temos que acordar, levantar, cuidar da nossa higiene, vestir e ir à escola. Ok, pessoal? Então, esses passos que eu acabei de mencionar são passos simples. Então, esses passos refletem aquilo que é um algoritmo. Então, eu posso dizer o seguinte, um algoritmo é um conjunto de passos organizados que descrevem como um problema pode ser resolvido. Ou posso dizer que um algoritmo são conjuntos de passos que têm um início e que têm um fim, ok? E vão descrever como é que um problema pode ser resolvido. E como somos pessoas totalmente diferentes, existem pensamentos diferentes. Eu penso da minha forma e às vezes alguém também pode pensar de uma outra forma. Mas o ponto é, quando a gente vier a criar um algoritmo, é importante que o algoritmo esteja certo. Okay? Então, eu gostaria de saber se há alguma dúvida com relação ao algoritmo nesse momento. Okay? Então, podemos ficar com a definição de que algoritmo são sequências de passos finitos que descrevem como um problema pode ser resolvido. São passos organizados que têm um início, têm um fim e vão descrever como é que um problema vai ser resolvido. E lógica de programação, o que é? Normalmente, para resolver problemas ou para desenvolver um software, um jogo, um sistema operativo, um Facebook ou YouTube, ou qualquer coisa que seja por meio de uma linguagem ou de códigos que o computador entende, ok? E atinge o seu objetivo. Isso a gente pode chamar de lógica de programação, mas acho que a definição ficou muito complicada. Mas vou tentar facilitar. Lógica de programação é o modo como a gente escreve um programa de computador. Isso é chamado de lógica. E, por coincidência, quando a gente aplica a lógica de programação, ela é acompanhado com conjuntos de passos narrativos, ok? E quando sabemos que é conjuntos de passos narrativos, automaticamente estamos a falar de algoritmo. Parece mentira, mas lógica de programação e algoritmo acabam tendo uma relação muito estreita, apesar de serem diferentes, ok, pessoal? Então, por exemplo, normalmente a gente, para poder criar os nossos programas do computador, a gente usa uma linguagem específica. Em algoritmo, a gente vai narrar ou vai descrever como um determinado problema pode ser resolvido. Por exemplo, assim como uma receita de bolo, a gente quando quer fazer um bolo, a gente tem que seguir passo por passo, ok? Ou como está descrito no papel, ou seja lá o lugar onde a gente esteja a acompanhar o passo por passo o algoritmo para poder fazer um bolo. A mesma coisa pode acontecer ao criarmos os nossos programas. E os algoritmos podem ser representados de diversas formas, ok? Mas as três formas mais conhecidas são essa que eu estou a falar contigo, acredito que é muito simples perceber. Nós estamos a falar de algoritmos narrativos e são algoritmos que a gente executa constantemente. Como o ser humano é extremamente inteligente, eu aprecio muito a inteligência do ser humano, nós conseguimos fazer algoritmos narrativos constantemente, diariamente a gente resolve tantos problemas, tantos algoritmos,
que, epá, eu não sei como é que eu vou descrever o quão brilhantes são os seres humanos. Mas eu vou fazer vários exercícios com o pessoal, vamos montar, vamos fazer cerca de 20 exercícios. E muitos dos exercícios que eu vou resolver aqui, eu vou mostrar claramente como é que esses exercícios a gente aplica constantemente. Talvez a gente já aprenda algoritmo com as experiências da vida, com as coisas que a gente vai viver, mas o algoritmo já faz parte da nossa vida, da nossa essência em si. Ok, pessoal? Esse curso vai agregar muitos valores, ok? O objetivo do curso vai ser ajudar o pessoal a ter no mínimo 4 ou mais benefícios. Por exemplo, quando você faz um curso de lógica de programação, automaticamente você vai ganhar organização, raciocínio lógico, ok? Vai ganhar resolução de problema e concentração. Todo e qualquer programador normalmente sabe que quando tiver a desenvolver um problema, ele vai ter que organizar os passos de modo lógico, de modo certo. Então, até certo ponto, todo e qualquer programador ele vai desenvolver a qualidade de organizar os pensamentos, seja no seu ambiente, seja na sua cabeça, principalmente na cabeça do programador, ele fica todo o tempo a pensar qual seria a solução de um determinado problema, principalmente quando o mesmo não está funcionando corretamente. Outra coisa que um bom programador também precisa ter é raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma das ferramentas importantíssimas para um bom programador. Mas podes ter plena certeza que raciocínio lógico não vai te dizer, não, fulano nasceu com raciocínio lógico. O raciocínio lógico é cultivado através de diversos exercícios. Você tem que praticar muito para poder ter raciocínio lógico. É claro que existem pessoas que conseguem despertar ou fazer isso de forma muito mais facilitada, mas eles também têm as suas práticas, ok? E muitas das vezes os exercícios que eu dou também estimulam o raciocínio lógico. Um dos exercícios que eu dou, por exemplo, que ajuda a estimular o raciocínio lógico, diz o seguinte: resolva um algoritmo que recebe o valor de A e troca com o valor de B. Muitas vezes os exercícios ficam com dúvida, as pessoas ficam com dúvida quando estão fazendo esse exercício. E eu prefiro fazer o seguinte: cria um programa, um algoritmo, em que você tem um copo de leite e eu tenho um copo de água. Troca onde está a água, vai o leite, e onde está o leite, vai a água. E muitas das vezes o que acontece? A pessoa diz, não, isso não é possível, só é possível se você tiver que adicionar um terceiro copo. Então aí entra raciocínio lógico. Então, para você desenvolver o raciocínio lógico, é necessário que você pratique muitos e muitos exercícios, e quanto mais você começar a perceber os exercícios, mais difícil você vai adicionando, ok, pessoal? Então, raciocínio lógico é uma das coisas que você também vai agregar no curso de algoritmo e lógica de programação. Outro benefício que você também vai ter do curso de algoritmo é a resolução de problema. Como a gente vai resolver diversos exercícios, a gente vai ganhar o hábito de começar a resolver os problemas. E parece mentira, quando você é desenvolvedor, até parece que fica na cabeça do programador que tudo se resolve com software. Basta você ter uma solução, uma ideia, queres logo escrever ou queres logo desenhar no papel uma solução. Então, resolução dos problemas acaba sendo também uma dos benefícios que o curso de algoritmo ou o curso de programação em si traz. E por fim, ok, acho que ainda existem muitos outros que eu não vou poder mencionar todos, mas outro que eu gosto também é concentração. Sempre que você resolve um exercício, sempre que você recebe um exercício, o objetivo do programador é tentar chegar naquela tarefa, é tentar resolver aquela tarefa, é tentar fazer atingir o objetivo final. Então, como consequência, você acaba agregando ou você acaba tendo concentração ou foco. Então, essas são algumas das qualidades que o curso de programação acaba trazendo, ok? Então, elas são organização, raciocínio lógico, resolução de problema e concentração, ok, pessoal? Então, nós temos muita coisa para falar. Durante o curso eu vou falar muito, ok? Eu normalmente gosto de compartilhar as informações e vou falar muito. Então vamos falar sobre variáveis, vamos falar sobre tipos de dados, vamos falar sobre comandos de entrada, vamos falar sobre operadores, estruturas de decisão, estruturas de repetição, vamos falar sobre procedimentos e funções, vetores, matrizes. Vamos resolver diversos exercícios que eu vou fazer aqui. Acho que são cerca de 20 ou mais, depende muito de como é que vai ser, ok, pessoal? Então a gente vai ter muita coisa para fazer. Eu espero que o pessoal não assista lá simplesmente com a mão na bochecha ou sem praticar. Vamos pedir para poder meter a mão na massa, ok, pessoal? Não importa se você esteja a ver o curso de lógica de programação, ok? Ou se você esteja a fazer o curso com uma linguagem
uma linguagem qualquer. Eu sempre aconselho a fazer esse curso acompanhado com muitos exercícios. Faça muitos exercícios, faça 30, faça 50, faça 100, faça 500 exercícios se for possível, ok? Assim você vai ter plena certeza que você entendeu plenamente o curso, ok? Então, o pré-requisito para fazer esse curso, não há pré-requisito, esse curso está disponível para todos, é um curso direcionado para iniciantes, mas quem quiser acompanhar, esteja à vontade, ok, pessoal? E simplesmente eu vou deixar o meu conselho, seja paciente. Normalmente o curso de lógica de programação, para algumas pessoas que já têm pressa, é querer logo ir avançar e chegar nas experiências dos outros programadores que já passaram por aqui, já tiveram as suas dificuldades. Então, seja paciente, faça passo por passo, ok? E não tenha medo de errar, ok? É muito normal quando você comete erro, mas o objetivo é não parar, é continuar, ok, pessoal? Então, eu aconselho todo mundo a ver o curso de lógica de programação. Eu acho que é um curso que todo mundo deveria ver, ok? Até porque, conforme diz o Steve Jobs, nesse país todo mundo devia ser programador, porque ele te ensina como pensar. E realmente o curso de lógica de programação ensina a fazer isso, ok, pessoal? Lógica de programação está presente diariamente nos nossos dias, está presente no nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, e a gente lida todos os dias com programas, softwares, computadores. E nesse momento estamos a usar um computador, ok, pessoal? Eu tenho muita coisa para poder partilhar com o pessoal, era isso que eu queria apresentar como introdução. Espero que o pessoal conseguiu pegar a mensagem. Então vamos nos ver nas próximas aulas já com a mão na prática, ok, pessoal? Até já!